Olá pessoal, hoje vamos falar sobre a introdução aos sistemas cerâmicos atuais. É interessante quando a gente fala sobre cerâmicas odontológicas que a gente tem que pensar nas propriedades que a gente chama de propriedades ópticas, que são as propriedades inerentes da cerâmica semelhante à do vidro. Então, vamos à primeira, a translucidez. Quando a gente fala que a cerâmica odontológica é translúcida, significa que ela permite que a luz passe através dela de forma difusa e não permite uma visão completa. Então, se a gente observar essa imagem aí, a gente vai ver que a parte translúcida é essa parte onde a gente não visualiza por completo o objeto que está atrás aí dessa cortina, tá? Não confundir translucidez com transparência, né? Então, as estruturas dentárias ali, elas são translúcidas e não transparentes. A outra característica da cerâmica que imita aí um dente natural seria a opalescência. Opalescência é uma característica óptica que remete aí à pedra opala. Quando a gente observa a pedra opala, ela é um branco leitoso que, quando exposto a altas luzes, ela vai dar um reflexo cinza azulado, e do outro lado a gente vai observar um aspecto amarelado. Então, reparem aí a pedra opala sendo exposta aí a luzes altas e um dente. Quando o dente é exposto e a gente observa de contraluz, a gente vai ver um amarelado surgindo, igual ocorre na pedra da opala. Uma terceira característica que é importante a gente observar nessas cerâmicas, que ela remete aí à dentição natural, é a fluorescência. O que seria fluorescência? Quando a gente tem aí um objeto exposto à radiação ultravioleta, ou raios catódicos, ou raio-x, ela absorve essa radiação que não é visível a olho nu e transforma em luz visível. Então a gente observa aí uma pedra sendo exposta, uma pedra especial aí sendo exposta à luz visível, e abaixo a luz ultravioleta a gente vê em tons azulados, né? Então, aqui está uma dentição que a princípio parece que todos os dentes aí são naturais, mas quando a gente expõe a uma luz ultravioleta, aquela luz de boate, né, a gente observa que tem um dos dentinhos ali que ele tem uma fluorescência ruim, né? Nesse caso específico aqui foi uma resina, né, uma faceta de resina. Então, as cerâmicas atuais elas têm que reproduzir isso, tá? Nem sempre foi assim, tá? Mas atualmente todas as cerâmicas elas têm esse poder de fluorescência compatível ao dente natural. Uma outra propriedade importante, que aí não é uma propriedade óptica, e sim uma qualidade que a gente tem que observar, seria a cor e o resultado da forma, tá? A combinação das duas. Quando a luz bate e passa ou reflete na superfície do dente, cria áreas de diferentes tonalidades. Então, se a gente observar esse dente aí, ele é monocromático. Porém, como ele foi bem feita a anatomia, a gente vê que existem áreas de reflexão diferentes, né? Áreas mais lisas, outras áreas com texturas. E toda vez que a gente trabalha com cerâmica, a gente tem que imitar a anatomia do dente. Se a gente faz uma tonalidade próxima e trabalha na escultura, esse dente vai facilmente passar aí como um dente natural, tá? E uma das brincadeiras também que a gente faz quando a gente fala sobre cor é essa aqui. Eu queria saber se todo mundo enxerga algum número nessas bolinhas aí. É importante isso porque tem pessoas que têm daltonismo e às vezes têm dificuldade aí de enxergar
nuances de cor, né? Às vezes é um daltonismo leve. Se você está enxergando aí o número 8, então tudo bem. Se você não está enxergando, ou então está enxergando um 3, o 3 ali seria um leve daltonismo que a pessoa não consegue distinguir cores laranjas. Tá? Agora vamos falar das desvantagens de uma cerâmica. Então, vamos imaginar aqui um gráfico de tensão e deformação. A gente sabe que o material aço, por exemplo, quando a gente põe uma pressão por cima dele, vai ter uma certa hora que ele vai deformar, né? Então, a gente visualiza isso aqui. Primeiro, quando a gente põe a pressão e observa a tensão, a gente tem uma deformação que a gente chama de deformação elástica. Se eu tirar a pressão ali, ele vai ter a volta sem nenhuma... não vai ser visível a deformação, né? Depois desse pico, a gente vai ter ali, se eu colocar mais pressão, ele vai amassar, que a gente vai chamar de deformação plástica. Até um determinado momento onde há uma ruptura, que a gente vai chamar de fratura do corpo ou ponto de ruptura. Como é que ocorre na cerâmica? A cerâmica é o seguinte: a gente normalmente escuta falar que a cerâmica é frágil, que a cerâmica fratura com facilidade, né? Então vamos entender isso. Primeiro, ela se comporta com a deformação elástica igual ao aço, né? Porém, quando ela chega no pico dessa deformação elástica, ela tem uma deformação plástica muito pequena e ela coincide praticamente com o ponto de ruptura, tá? Então, não é que a cerâmica não deforme plasticamente, ela deforma, mas muito pouco, logo ela fratura. A essa característica a gente chama de friabilidade. Então, a grande desvantagem da cerâmica é que ela é friável, tá? Hoje em dia, a gente tenta fazer com que a cerâmica ganhe resistência sem perder as propriedades ópticas. Então, vamos falar sobre as estruturas da cerâmica. A cerâmica, ela possui o que a gente chama de fases. Ela é constituída de duas estruturas. A primeira delas é a que garante as propriedades ópticas. E ela tem ali a fase que a gente chama de fase vítrea ou matriz de vidro. Todas aquelas estruturas semelhantes às características do vidro. Friabilidade e as propriedades bonitas aí do vidro, né? E é somada a outra que é a fase de resistência, tá? Que é uma fase que a gente chama de fase cristalina ou mineral. Toda cerâmica recebe um nome principalmente das estruturas minerais constituintes da cerâmica. Então, a gente tem cerâmicas que o material de resistência é a alumina, por exemplo. Então, a cerâmica vai chamar de alumina. Ou então, cerâmica feldespática vai receber o nome de feldespato, né? E assim por diante. Então, os sistemas cerâmicos atuais, a gente vai encontrar duas características. Tem o convencional e as reforçadas. Na convencional, a gente tem a cerâmica mais clássica, que é a cerâmica feldespática. Por quê? O material constituinte dessa cerâmica é o feldespato. E as reforçadas seriam as cerâmicas que têm ali uma alta concentração de fase cristalina, né, ou mineral, que aumenta a resistência da cerâmica. Porém, ela vai ter ali algumas perdas, dependendo do grau de concentração da fase cristalina, eu vou perder ali em propriedades ópticas, né? Não vai ser tão transparente, translúcido, em comparação com uma feldespática, por exemplo. Então,
Nessa característica de reforçadas, eu tenho aqui as injetadas, fundidas ou prensadas, e eu tenho outra característica que é as fresadas, também chamadas de CAD/CAM, que é assunto para uma próxima aula, tá bom? Grande abraço a todos.